Tem gente boa e tem gente má. Pessoas que amam fazer o bem ao próximo e pessoas que têm alegria em praticar o mal. Gente perversa, sabe? Tem bastante na igreja, na escola, no trabalho. Aonde você for, você encontrará pessoas boas e pessoas más. Tem até gente boa que de vez em quando pratica maldade também. Na família, em qualquer lugar você vai encontrar essa situação. A Bíblia nos dá muitos exemplos a esse respeito. Nós temos o capítulo 19 do segundo livro do profeta Samuel, com a história de Barzilai e Simei. Barzilai foi um homem bom. Quando o rei Davi teve de fugir da sua capital, Jerusalém, por causa de um golpe de estado que fora aplicado pelo seu próprio filho, Salomão, Barzilai sustentou o rei, toda a sua enorme comitiva, porque ele era um homem muito rico e tinha prazer em ajudar o seu amigo, o rei Davi. Um homem generoso, de coração manso, simples, um homem realmente leal ao rei Davi. Em contrapartida, enquanto Davi fugia de seu filho Salomão, Simei se aproximava e jogava pedra, jogava terra e amaldiçoava, xingava, esbravejava e tinha prazer em fazer tudo aquilo. Inclusive, um dos soldados, um dos assessores diretos do exército do rei Davi, pediu permissão para cortar a cabeça de Simei. Davi não autorizou. Ele respondeu: provavelmente Simei me amaldiçoa porque tem a permissão de Deus para fazer isso. Deus está por trás de tudo isso, Deus está me provando, Deus está me lapidando, me purificando através dessa luta, dessa perseguição. Deus está no controle da situação. Davi era um homem realmente muito temente, muito fiel a Deus, e ele entendia dessa forma, porque ele sabia que Deus está no trono e de seu trono exerce o controle. O trono de Deus jamais será abalado. Deus está por trás da cortina, regendo os acontecimentos da história. Nada escapa ao seu controle. Ele trabalha com uma vontade decretiva e também com a vontade permissiva. As coisas acontecem sob permissão de Deus ou conforme o seu decreto, ou seja, de acordo com o soberano conselho da sua vontade. Davi entendia isso. Na sua trajetória, depara-se com Barzilai, como eu já falei, depara-se com Simei, homens totalmente diferentes nas suas atitudes. Um homem bom, um homem cruel. Um homem bom, um homem mau e perverso. Davi também teve contato com um outro homem muito perverso, que inclusive fez com que Davi sentisse raiva e vontade de matar. Esse homem foi esposo de Abigail. Você deve conhecer a história de Nabal. Nabal era um homem muito rico que negou comida a Davi e aos seus homens. Isso muito tempo antes de Davi ser constituído rei. Então, entenda, na vida a gente vai encontrar Barzilais, mas também a gente vai encontrar Nabais. Gente como Nabal, o marido de Abigail. Lembrando que depois Deus determinou a morte de Nabal e Abigail, a viúva, acabou casando-se com o rei Davi. É importante entender que os Simeis fazem parte da vida na terra. Muitas vezes eles são até necessários. E por isso Davi não mandou matá-lo. Davi tolerou aquilo, porque sabia que Deus tinha um propósito em toda aquela situação. É importante entender que há pessoas boas que de vez em quando também podem fazer alguma maldade, talvez intencionalmente ou não, sem querer querendo, irrefletidamente. Todos nós podemos praticar boas ações e más ações. Mesmo pessoas boas podem errar. Isso é comum, isso faz parte da vida na terra. Mas tem gente como Simei, gente que guarda ódio, guarda mágoa, gente que odeia, gente que espragueja e amaldiçoa, gente que ama a maldade, gente de coração maligno e perverso. Mas a Bíblia diz: nenhuma arma preparada contra você prosperará. E toda língua que se levantar contra você, em juízo será condenada. Esta é a herança dos servos do Senhor. Sim, você é servo de Deus, você tem essa garantia. Nenhuma arma preparada contra você prosperará. Contra você não há magia nem encantamento. Porque o Deus a quem você serve, o único Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, transforma a maldição em bênção, como fizera naquele caso
do falso profeta que recebia dinheiro para profetizar maldições contra Israel. Deus transformava a maldição em bênção na boca dele. Você deve conhecer essa história. Deus transforma deserto em jardim. Portanto, você deve apenas confiar em Deus. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará o desejo do teu coração. Entregue os teus cuidados ao Senhor, confie nele, tudo Ele fará. Na continuação da história, no capítulo 19 do segundo livro do profeta Samuel, no versículo 31, nós encontramos o seguinte: Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão, atravessou o Jordão com o rei para o acompanhar até o outro lado, depois que o rei obteve vitória com a morte de Absalão, muito embora não quisesse que seu filho fosse morto, mas foi o que aconteceu. E agora Barzilai, um homem de 80 anos, que tinha sustentado o rei durante aquele período em que ele teve de fugir após o golpe de Estado, Barzilai agora atravessa o rio Jordão, fazendo companhia ao seu amigo, o rei Davi. Há amigos que são mais chegados que um irmão. Em todo tempo se ama o amigo, e na angústia se descobre quem realmente é amigo de verdade. Eu vou dizer como Salomão escreveu: em todo tempo se ama o amigo, mas é na hora da angústia que se descobre o irmão. Há amigos mais chegados que irmãos. E a Bíblia nos diz ainda em Provérbios que é melhor o vizinho perto do que o parente longe. Ou seja, Deus pode fazer com que você tenha laços de amizade sincera, legítima, amizade saudável, verdadeira, amizade como aquela havida entre Barzilai e Davi. Você vai ler o capítulo 19, inclusive eu peço que você leia a partir do capítulo 16 do segundo livro do profeta Samuel. Nós temos aqui muitas lições maravilhosas. E ao ler, você verá como Deus age, nos abençoando através de pessoas, e como Deus também abençoa pessoas através de nossas vidas. É necessário que nós tenhamos o coração de Barzilai. Versículo 32. Barzilai já era muito idoso, tinha 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando este esteve em Manaim, ou quando estivera em Manaim, porque era um homem muito rico. Disse o rei a Barzilai: vem comigo e eu te sustentarei em Jerusalém. Sabe, Davi queria a companhia de Barzilai. Quando você tem um bom amigo, um amigo fiel, você gosta da companhia dele. É isso que nós estamos lendo aqui. Davi queria que Barzilai fosse com ele. Barzilai responde: meu rei, eu não posso. Eu já tenho 80 anos, sou velho. É o que está escrito aqui, foi o que nós lemos. Eu não posso, mas se o Senhor quiser levar o meu filho e fazer com ele conforme o Senhor deseja fazer a mim, o Senhor esteja à vontade. Mas eu vou terminar a minha vida, os meus anos de vida, na minha própria cidade, com a minha parentela. Eu já não tenho mais aquele ânimo, aquela alegria de outrora. Já não poderei mais desfrutar das iguarias do rei no palácio. Eu prefiro ficar aqui. Mas o interessante é isso. Davi gostaria de estar na companhia de Barzilai. Como é bom estar na companhia de pessoas boas, agradáveis, pessoas leais. É muito ruim estar na companhia de gente fofoqueira, desleal, gente falsa, hipócrita, mentirosa, gente que cultiva mágoa, ódio, ressentimento, amargura. É muito ruim, é péssimo, a energia é muito ruim. Você deve saber e entender o que eu estou dizendo. Ora, às vezes você se aproxima de alguém e sente uma energia negativa. Já sentiu? Já percebeu? Às vezes você se aproxima de uma pessoa e sente que tem alguma coisa errada. Eu estou falando de física mesmo, de algo material, porque toda matéria emite energia, toda matéria tem energia. A energia está em movimento. As plantas têm energia, até a parede da sua casa tem energia. Ali tem prótons, nêutrons, elétrons, e aquilo existe fundamentalmente, concretamente, tem energia. Tem gente que tem uma energia muito ruim no aspecto físico, mas também no aspecto espiritual. Energia emocional negativa, energia física negativa, energia espiritual negativa. São coisas que a gente precisa evitar em nós e também nas outras pessoas. É importante fugir da aparência do mal. Se você
puder se afastar de pessoas que têm essa energia ruim, inveja, ciúmes, contenda, confusão, irmão que espalha contenda entre irmãos, conforme está na Bíblia, né? A Bíblia diz assim: Deus aborrece 6 coisas e a 7ª ele odeia. Sabe qual é a 7ª? Irmão que espalha contenda entre irmãos. Acontece na igreja, na escola, no trabalho, em qualquer lugar. Acontece. Evite essas situações, evite essas pessoas. E se por acaso você for uma pessoa de energia ruim, por causa da inveja, dos ciúmes, da contenda, da facção, do divisionismo, do orgulho, que é a síndrome de Lúcifer, por causa de qualquer outra coisa negativa, se você for essa pessoa com essa energia ruim, peça a Jesus para promover a sua libertação. Jesus é o único que tem poder para transformar essa realidade. Sim, o Senhor Jesus é aquele que transforma deserto em jardim. O Senhor Jesus é aquele que transforma maldição em bênção. O Senhor Jesus veio ao mundo dos homens para desfazer as obras do mal. Sim, ele desmancha, ele anula as obras do maligno. Portanto, é necessário que nós tenhamos amizade com Jesus. Basilai é um tipo de Cristo, nesse sentido. Um bom amigo, um amigo leal, um amigo amoroso, fiel. Jesus é o nosso amigo verdadeiro. Nós precisamos ter comunhão com Ele. Precisamos estar sempre na presença dEle. É necessário agarrar Jesus. É como diz o meu amigo Paulo Roberto Souza, de Guarapari, Espírito Santo. Agarrar, né? É uma expressão utilizada pelos capixabas, né? Agarrar. Vamos agarrar Jesus. Vamos grudar nele. Assim como Davi queria estar agarrado a Basilai. Você está entendendo o sentido, né? Perto, junto, em comunhão, unidade. É isso. A gente precisa ter comunhão com o amigo Jesus. E que Deus nos abençoe e aplique a sua palavra aos nossos corações. Eu peço, por favor, que você curta, se inscreva, compartilhe, nos ajude a proclamar a palavra da restauração. Que Deus te abençoe. Muito obrigado.